Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar nossa live de hoje com o deputado estadual do PSB de Pernambuco, Lucas Ramos. Lucas Ramos tem 34 anos, 2 mandatos de deputado estadual e está prestes a assumir a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Um abraço aí para meu primo Guilherme, a Rose Barros aí, a pré-candidata, Antônia Brito. Lucas foi eleito no primeiro mandato com 58.515 votos, indicado pelo governador Paulo Câmara para ser o vice-líder do partido na Assembleia Legislativa. O Bartol Bittencourt também já entrou. Lucas é economista. Lucas é administrador de empresa. E Totonho Ramos, e em 2018 obteve 62.968 votos. É um rapaz novo que já entrou aqui. Vamos começar a nossa live aí. Eu vou entrar com o Lucas aqui. Estou aguardando. Ana Tereza Arruda, minha irmã, um abraço. Eduardo Tudo. Boa noite, meu caro. Como vai? Como é que vai você? Tudo bem? Tô bem, enfim. Foi graças a Deus. Satisfação conversar com você, com seus seguidores, essa audiência incrível do blog, os leitores e quem lhe acompanha nas redes sociais, aqui no Instagram. É uma satisfação muito grande reencontrá-lo, tendo em vista que estivemos juntos último sábado, né? Não deu nem para sentir saudade, enfim. Não deu nem tempo ainda. Lucas, a satisfação é enorme e eu fico até lisonjeado do senhor ter aceitado o meu convite para nós participarmos aqui do bate-papo. E o senhor, olha, vou tratar o senhor, como eu Não, eu disse. já ia fazer essa senhor, queixa. Por favor, a nossa relação de amizade, me chame de Lucas, por favor. Lucas, para você só ter ideia, hoje quem está com a gente aqui entrou foi o Eduardo Tude, empresário da Progresso, da Autoviação Progresso, daqui, que é Conheço. nosso parceiro. Conheço. Conhece gente da melhor qualidade. Tá certo? A Ana Calu também está aqui. Então, deputado, eu anteriormente eu fiz um breve relato de quem é Lucas Ramos, e falta só completar dizer que o senhor é um deputado com raiz de sertanejo, filho da médica cabroboense Marta Ramos e do economista, ex-vereador, ex-deputado por 3 mandatos e atual conselheiro do Tribunal de Contas, o orocoense Danilson Ramos. Então, o senhor tem uma raiz como eu tenho do sertão do Pajeú. Com certeza tem um trabalho muito bem realizado na Alep nesses 6 anos que o senhor está lá. O senhor foi eleito, tem 34 anos, foi eleito em 2014 com 5.515 votos e reeleito com 62.968 votos pelo PSB, sendo o 8º mais votado do Estado. Então, fico grato por você, Lucas, ter aceitado nosso convite e vamos realizar um bate-papo falando de diversos assuntos. Espero que o senhor aceite as perguntas, que as perguntas vão ser todas objetivas e da área que o senhor é sabedor, tá bom? Beleza, estou às suas ordens. Feliz de estar aqui nesse momento com você. Essa votação, inclusive, teve maciçamente o apoio do povo do Pajeú. Então, é uma região que eu tenho muito carinho, muita atenção. Faz parte da prioridade do nosso mandato. E eu estou aqui para responder tudo, amigo velho. Pode mandar. Então, vamos lá. Lucas, normal, como de praxe, todos os meus convidados, a primeira pergunta é uma avaliação que o senhor faz nos 1 ano e praticamente 7 meses do governo Bolsonaro.
Olha, Finfa, ficou muito claro que logo de início o presidente da República ele não estava sintonizado com aquilo que demandava o povo nordestino, em especial o povo pernambucano que na eleição de 2018 votou maciçamente no opositor, né, do presidente Bolsonaro. 70% dos votos dos pernambucanos foi para Fernando Haddad, considerando toda a história que a esquerda construiu em Pernambuco. Desde Miguel Arraes de Alencar como governador do estado, em especial na era do governador Eduardo Campos, e a continuidade do governador Paulo Câmara, que dentro dessa corrente política, o PSB sempre manteve a coerência, né? Se colocando como um partido de esquerda, apoiando uma agenda que fosse de interesse do Brasil, em especial do povo nordestino, que já sofria com as intempéries da natureza, com pouca oferta hídrica, com a dificuldade de não encontrar recursos suficientes para atender toda a demanda da população no que diz respeito ao poder público, saúde, educação, segurança pública, tudo isso muito sofrido, com muito esforço. E o que o governador Paulo Câmara vem fazendo é uma gestão que, até o início da pandemia, não contava com o apoio do presidente da República, né? Durante muito tempo foram suspensos os repasses voluntários por parte da União. Como você sabe, Pernambuco foi enquadrado numa nova metodologia de avaliação do Ministério da Fazenda com a capacidade de pagamento CAPAG-C. Isso não dá o direito a Pernambuco de ter a União como fiador para a tomada de empréstimos. Isso impediu que o governador Paulo Câmara acessasse linhas de crédito oferecidas pelas instituições como o BNDES, Caixa Econômica Federal, com o apoio da União. Pernambuco teve que se sustentar com os recursos próprios, fruto de arrecadação de impostos, como o ICMS, que é partilhado com os municípios na ordem de 25%, e o IPVA, que é partilhado com os municípios na ordem de 50%. Né? Além, evidentemente, dos repasses constitucionais, como o FPE, que é o Fundo de Apoio aos Estados. E considerando que até a pandemia o governo do estado se manteve sozinho com as suas pernas, nós podemos destacar que foi, de fato, um governo que trabalhou de costas para os pernambucanos. Quando veio a pandemia e houve a queda de arrecadação, só o ICMS no mês de maio caiu 27%, no mês de junho caiu 23%, e a expectativa de julho é que caia 25%. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado encontraram uma solução que atendesse estados e municípios com o repasse, né, para o repasse voluntário para as unidades federativas e os mais de 5.500 municípios. Então, foi na pandemia que a gente pôde contar com o apoio da União, compensando, né, com recursos que permitiu ao governador Paulo Câmara que mantivesse em dia o pagamento da folha, o salário dos servidores, do funcionalismo público e também a continuidade dos serviços essenciais, né? A saúde em especial, que muito está sofrendo com os efeitos da pandemia da Covid-19. Correto. E já que o senhor acrescentou aí, o senhor também acha que, diante do esquecimento, até do corte do governo Bolsonaro junto aos estados do Nordeste, mas mesmo assim o senhor concorda de que o governador Paulo Câmara faz um trabalho dentro do possível e até elogiado, até porque nesse final de semana teve 2 grandes ações no sertão que estavam precisando, não é isso? Exatamente. Eu acho que, de uma forma singular, Pernambuco teve muita sorte em eleger o governador Paulo Câmara em 2014 e reeleger em 2018, pois se destaca a sua competência,
o zelo com que administra o Estado de Pernambuco, em especial o erário público, numa agenda anticorrupção que o Brasil vive, né, de intolerância às pessoas que acessam o noticiário nas redes sociais ou na imprensa veiculada impressa ou digital, ou ainda televisionada. A notícia é uma só: é corrupção, é desmando, é desvio, e isso cria, né, naturalmente, uma revolta nas pessoas. E o que a gente vê acontecer em Pernambuco é um caminho contrário, né? O governo do Estado sempre promovendo com muito cuidado e atenção, até pela formação que tem de auditor do Tribunal de Contas, o governador Paulo Câmara vem colocando uma energia diferenciada, permitindo que a gente supere todas essas crises pelas quais nós estamos passando. Não é só a Covid, essa crise política, institucional, econômica, que já se arrasta desde o ano de 2015, no primeiro ano do governador Paulo Câmara, e ainda assim o nosso gestor ele continuar, né, os investimentos na ordem de mais de R$ 1 bilhão por ano, obras estruturadoras que permitem a geração do emprego, da renda, a oportunidade na vida das pessoas com adutoras, levando água, promovendo irrigação, permitindo o abastecimento, o tratamento da água, o saneamento, né, que é o tratamento do esgoto, infraestrutura rodoviária com a recuperação de estradas, a conclusão de obras iniciadas em gestões anteriores, e tudo isso só foi possível porque o governador Paulo Câmara, logo no primeiro ano, encaminhou para a Assembleia Legislativa de Pernambuco o plano de contingenciamento de gastos, que permitiu um arrosto nas contas públicas, e essa economia nos garantiu esse fluxo de caixa, garantindo o pagamento em dia, né, desses serviços essenciais. Avançamos muito na saúde, com a abertura de novos hospitais. Serra Talhada foi fruto, né, dessa articulação do governador Paulo Câmara, que abriu o hospital regional, o Hospital Geral do Sertão, o Eduardo Campos. Inclusive, a nossa agenda no sábado foi exatamente essa, em apoio aos doentes da Covid, a inauguração do hospital de campanha, dos leitos de enfermaria, né, não só em Serra Talhada, mas também em Petrolina, de onde nós partimos para essa agenda extensa, e que, sem dúvida nenhuma, foi onde mais aportou recurso, né? Além, né, do investimento obrigatório de 12%, nós chegamos a mais de 15% investidos em saúde pública. Avançamos com a contratação de mais de 5 mil professores para a rede estadual. Mais da metade dos nossos alunos já estão matriculados em escolas de tempo integral. São profissionais extremamente qualificados, muito bem remunerados, e que a gente sabe, evidentemente, que ainda há uma agenda a avançar na educação, mas Pernambuco já comemora a melhor educação do Brasil, a menor diferença entre escola pública e privada. E, além disso, ainda foi possível a gente investir em segurança pública. O Pacto pela Vida voltou a reduzir os índices de crimes violentos, letais, intencionais, que são os crimes que acontecem por via de arma de fogo, né? E que isso garantiu a redução considerável nos homicídios. Durante 15 meses a gente comemorou a diminuição dos homicídios, e por 17 meses a diminuição dos crimes contra o patrimônio, que são os furtos que assustam a população. Isso para a gente ficar nesse tema, mas políticas de acesso, de cidadania, de inclusão social, né, de capacitação técnica profissional, bem como de fortalecimento de políticas públicas para as mulheres. Foi fundamental, né, os avanços conquistados no governo de Paulo Câmara, e por tudo isso e tanta coisa mais, a gente resume dizendo que temos sorte de ter Paulo Câmara como governador de Pernambuco. Eu, como de costume, eu sempre pesquiso quando eu vou entrevistar um político, eu pesquiso a trajetória dele. E eu pontuei duas coisas aqui
na sua trajetória, deputado, que me chama a atenção. A primeira, o senhor foi um pedido do senhor e aprovado por unanimidade a instalação pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco da vara da violência e família contra a mulher em Petrolina. Está funcionando e foi uma aquisição para a Petrolina que hoje serve muito, é isso? Muito. Essa foi talvez a minha primeira ação, Finfa, como deputado. Exato. Tomei posse Exato. em fevereiro, em março nós estávamos já inaugurando a vara de crimes domésticos e familiares contra a mulher. E isso foi um avanço enorme, porque a presença, né, de uma instituição, né, desse porte, a sintonia do Tribunal de Justiça de Pernambuco com algo que assusta, né? Todos os dias a gente ouve relatos, né, de mulheres que são agredidas por companheiros, né, crimes de proximidade, crimes familiares, e levar, né, uma Câmara para tratar exclusivamente sobre esses assuntos garante mais celeridade, né, na resolução dos processos, né? Evidentemente que vítima precisa ser protegida, né, o agressor precisa responder perante a lei, e a justiça é justamente quem faz esse julgamento, que faz que apresenta essa percepção frente à legislação em vigor. Então, foi ao lado da ex-deputada Isabel Cristina, deputada petrolinense, professora, que a gente pôde, naquela oportunidade, já como deputado estadual, oferecer esse equipamento para o povo sertanejo. Afinal de contas, essa vara ela não atende só Petrolina, e sim toda a região do sertão, acelerando esses processos. Exatamente. A outra, o senhor coordenou o processo de integração do projeto Pontal, perímetro público e irrigação em Petrolina, considerado um dos maiores e importantes e inovadores projetos de irrigação do país. Como anda esse projeto Pontal? Uma PPP que foi assinada pelo governo federal através da Codevasf. Na época, o ministro da Integração Nacional o hoje senador Fernando Bezerra Coelho, e previa a ocupação de 7.800 hectares irrigados em Petrolina. Imagine só que no ano de 2013, que foi quando eu comecei a trabalhar, né, nessa empresa, a empresa vencedora do processo licitatório, que garantiu, através de uma concorrência internacional, o direito de administrar e gerir esses 7.800 hectares, nós fomos convidados para compor a equipe do empresário Roberto Viana Batista, justamente tendo em vista a nossa experiência e bom relacionamento com os movimentos sociais, porque o empresário tinha o objetivo muito claro, muito bem definido, de integrar em 100% as famílias que eram nativas daquela região, que foram desapropriadas para que pudesse ser instalado um perímetro público irrigado, e também os movimentos sociais, em especial o movimento dos trabalhadores sem terra, que na força do poder público esperavam oportunidade para terem sua renda, para terem melhor qualidade de vida. E foi justamente o meu papel, esse de integração, né, que permitiu essa construção de quase 4.000 famílias credenciadas, cada uma delas ranqueadas por experiência, divididas por grupos de trabalho, considerando a vocação de cada família. Existiam aqueles que iriam cuidar da cultura do caju, outros da cultura da manga, outros da uva. Tudo isso, evidentemente, e comprovadamente, fruto da experiência de cada um, de cada uma, e o desejo de trabalhar. Assim como a gente tinha o também interesse em oferecer capacitação técnica, qualificação profissional, para a gente preparar engenheiros de produção, para a gente preparar engenheiros agrônomos, mão de obra altamente especializada, que seria aproveitada a mão de obra lá. O que acontece, Finfa, é que o governo federal, infelizmente, não botou o projeto para frente. Esse contrato de PPP ele foi anulado, cancelado, destratado,
e somente no ano passado é que a Codevasf voltou a apresentar a solução para o projeto Pontal. Dividiu em dois grupos, o Pontal Sul, com um pouco mais da metade da área produtiva, sendo oferecida para grandes empresários e grandes produtores da região, tirando o direito do pequeno de participar desse processo de integração, desconhecendo aqueles que foram desapropriados, desconhecendo aqueles que precisavam, né, do apoio do poder público para ocupar os lotes, e o que se viu foi uma verdadeira distribuição desses lotes produtivos para amigos de vereadores de Petrolina, amigos do prefeito, num processo altamente questionado, né, inclusive judicialmente. Deputado, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação bem rápida do PSB hoje, o momento do PSB no estado de Pernambuco. Não poderia ser melhor, Fufa. O governador Paulo Câmara foi eleito em 2014 no primeiro turno, teve 68% dos votos, com uma ampla coligação, a maior já vista na história de Pernambuco. Na eleição de 2016, elegeu 70 prefeitos. Em 2018, reelegeu o governador Paulo Câmara em primeiro turno novamente, em uma eleição mais difícil, em que haviam outros atores que eram fruto daquela coligação constituída na eleição anterior, em 2014. E agora o PSB apresenta 110 candidaturas a prefeito no nosso estado. 184 municípios, dos quais 110 o PSB vai participar ativamente. Então, o momento não poderia ser melhor. Nós elegemos a maior bancada para a Assembleia Legislativa de Pernambuco em 2018, da mesma forma que elegemos a maior bancada dos deputados federais nessa mesma eleição. Isso demonstra claramente que esse modelo de gestão do PSB, uma gestão com participação popular, construída respeitando a vontade das ruas, ela foi aprovada pela população. Não fosse assim, o nosso governador e o nosso time de deputados estaduais e federais não teriam tanto êxito quanto foi apresentado em 2018. Por isso, faço esse comentário de que o PSB está vivendo, sim, o melhor momento, mas, mais do que isso, né, é a importância que tem, junto com aliados, a coligação que montou em 2018, que preservamos e continuamos fortalecendo esses parceiros políticos, lideranças políticas e lideranças partidárias, compondo o governo, né, com espaços reconhecidos e trabalhando todos olhando para o mesmo objetivo. Então, essa é a marca do PSB, uma gestão compartilhada com aqueles que acreditam nesse projeto. Aproveitando que a gente está falando do PSB, eu pergunto ao senhor como é que o senhor avalia a situação do PSB nas eleições deste mês. Olha, a eleição do Recife vai ser muito dura. Ninguém tem dúvida disso, né? Por um lado, nós temos o melhor candidato que o PSB poderia apresentar, né, na juventude e disposição do deputado federal João Campos, na liderança que representa, tendo tido mais de 470 mil votos nas urnas em 2018 para deputado federal, o mais votado da história, batendo inclusive um recorde que era da sua avó, Ana Arraes, e do seu bisavô, Miguel Arraes de Alencar, né? Todos do PSB. E isso permitiu que olhássemos João Campos como uma grande liderança e agora ele poder liderar esse processo em Recife é fundamental para garantir a renovação do PSB, né? O PSB, que tem em sua história nomes que estão marcados, né, na vida dos pernambucanos, o maior exemplo deles, sem dúvida nenhuma, o ex-governador Miguel Arraes de Alencar e o ex-governador Eduardo Campos, e que permite, na juventude do prefeito da capital, Geraldo Júlio, né, do próprio governador Paulo Câmara, e agora essa terceira ou até mesmo quarta geração, o PSB se renovando
em torno do projeto de João Campos permitirá exatamente a gente apresentar uma avaliação e até uma autocrítica daquilo que nós erramos, construindo um projeto que tenha muito mais sucesso. Ninguém tem dúvida de que João Campos será muito melhor gestor do que todos esses que citei. Exatamente porque nós construímos uma grande rede de apoio. Agora, nós temos uma frente que, infelizmente, não pode, ou pelo menos não sinaliza que vai se repetir, né? Diferente do que aconteceu em 2018, que tínhamos o PT como aliado. O que se desenha é uma candidatura própria da deputada federal Marília Arraes, legítima, inclusive, diga-se de passagem que essa colocação dela, né, buscando uma candidatura, isso é do processo democrático, né? Me parece que há, né, uma indisposição por parte do PT municipal e do PT estadual, mas que a nacional está muito bem resolvida quanto à candidatura dela. Da mesma forma, a candidatura do Democratas, né, que se desenha aí em torno de Mendonça Filho, também do Cidadania, na pessoa do deputado Daniel Coelho, do Podemos, com a delegada Patrícia Domingos, e outros 4 candidatos que, sem dúvida nenhuma, vão possibilitar um debate rico em que se destacará aqueles que têm projetos mais arrojados, mais seguros, né, e que façam parte da vida da população, que, de fato, muda a vida das pessoas. Eu acho que vai ser esse o gatilho que vai permitir, né, o PSB a se aproximar mais do eleitor. Por entender que o debate político ele se dá em torno de propostas que transformam a vida das pessoas, e não de ataques pessoais, né, familiares, desconstruindo imagem. E isso, eu acho que o povo está cansado de ver e de ouvir. Acho que quer trabalho. E isso o PSB sabe fazer muito bem. Muita gente está aqui perguntando sobre a eleição do Petrolina, mas eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Eu quero dizer ao pessoal que essa aqui está na pauta, mas eu vou, agora, deputado, entrar nessa seara. Os destinos de Deus, só Ele sabe. O saudoso Eduardo Campos, quando assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, levou seu pai para trabalhar no Ministério. Exatamente por isso que hoje está bem próximo, segunda-feira, do senhor que recebeu um convite do governador Paulo Câmara para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Mostra que o destino cruza pai e filho, né? Uma trajetória de que quem não imaginava pode imaginar que foi aí. Anilson Ramos trabalhando com o Eduardo no Ministério da Ciência e de Tecnologia, e daqui a 8 dias, exatamente, Lucas Ramos assume a Secretaria de Ciência Estadual de Ciências e Tecnologia. Senhor jovem, 34 anos, acho que o senhor ainda, a ficha não caiu, mas o senhor está pronto, preparado para assumir esse novo desafio? Olha, até para reforçar tudo isso que você falou, Finfa, quem criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Pernambuco foi o ex-governador Miguel Arraes de Alencar. E isso não podia ser uma coincidência na nossa vida. O fato do meu pai ter ido colaborar no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2015, acompanhando o ministro Eduardo Campos, e agora a gente assumir o convite, né, honrado, evidentemente, em continuar representando os pernambucanos e trabalhando pelo nosso Estado, dessa vez sob a ótica da gestão do Poder Executivo, isso não pode ser coincidência. Eu lhe digo porque isso faz parte da nossa atuação política. O tema da qualificação profissional, da capacitação técnica, da educação voltada para uma economia criativa, o fortalecimento dos arranjos produtivos locais,
o incremento dos centros de vocação tecnológica, né? A universalização do ensino superior, tendo em vista a ampliação do número de vagas nas universidades. Isso tudo faz parte do nosso trabalho diário, cotidiano, como deputado estadual. Faz parte, né, do nosso dia a dia. Eu lembro que o primeiro debate que nós constituímos, eu ainda era pré-candidato a deputado no ano de 2014, foi exatamente a reformulação do ProUP, que é o Programa Universidade para Todos em Pernambuco, em que garante uma bolsa integral ou parcial para que estudantes egressos da rede pública de ensino estadual, eles tenham o direito de, através de um financiamento feito pelo governo do estado, eles tenham um curso de graduação em instituições privadas, né? Considerando que as vagas em universidades públicas são limitadas, a gente poder oferecer mais oportunidade para esses jovens que estão buscando na graduação mais oportunidade no mercado de trabalho, né? Da mesma forma que foi pauta, né, da nossa plataforma de proposta de trabalho, né, a ampliação da presença da Universidade de Pernambuco em outras regiões, oferecendo novos cursos. E foi isso que fez o governador Paulo Câmara ao longo dos últimos 6 anos, né? Colocou a UPE em todas as regiões de Pernambuco, né? Garantiu a gratuidade aos alunos, abriu novos cursos, como o de Direito, por exemplo, e tudo isso significa mais oportunidade de vida nas pessoas, né? Da mesma forma que equipamentos públicos, né, como a Enoteca em Lagoa Grande, que foi construída, né, na época em que meu pai estava no Ministério, através de convênio com o governo do estado de Pernambuco, que fossem ocupadas, que servissem à população, né, que pudesse, a partir de um projeto fruto de emenda parlamentar de nossa autoria, garantir a urbanização, garantir o mobiliário, garantir a iluminação do entorno, garantir a segurança. E isso eu nem imaginava que poderia ocupar um dia a pasta de Ciência e Tecnologia, né? Dentre tantos outros assuntos que são pertinentes à pasta, como, por exemplo, a FACEP, que é a Fundação de Pesquisa, né? A gente poder estimular a pesquisa científica com aplicação direta, projetos que busquem melhorar as condições do cotidiano, apresentando soluções, a gente poder inovar, né, como a gente tem no Recife, o projeto do Porto Digital, que foi interiorizado pelo governador João Lira, abrindo o Armazém da Criatividade em Caruaru, o projeto que existe, né, para a gente levar esse Armazém da Criatividade em Petrolina. Isso tudo permite, né, que, desde a época de deputado, a gente apresentasse soluções para essas questões. E aí fui, né, surpreendido, posso dizer, dessa forma, porque todos sabem que eu estava no projeto de construção de uma candidatura majoritária em Petrolina. Eu estava buscando a indicação do PSB para ser prefeito. Então, evidentemente que a minha cabeça estava voltada para a prefeitura, o orçamento da cidade de Petrolina, os problemas vividos pelos petrolinenses. Construímos um conjunto político de mais de 30 candidaturas a vereador na cidade, a maior, inclusive, frente de oposição ao prefeito Miguel Coelho. E tudo isso foi em questão de algumas horas de conversa com o governador Paulo Câmara, ele mostrando, né, a importância que tinha a convocação. Foi assim que a gente encontrou a convocação para assumir a pasta de Ciência e Tecnologia. Então, estou muito feliz, né? Como disse, me sinto honrado em poder continuar trabalhando por Pernambuco, mas sobre outra perspectiva, né? Eu antes fiscalizava, né, como deputado, aprovava lei, a gente propunha lei, a gente autorizava orçamento, a gente criava condições para o executivo realizar. E agora não. Eu vou, evidentemente, que aproveitando, exatamente, aproveitando essa boa relação que nós temos com a Assembleia Legislativa, afinal foram 6 anos, né, de trabalho na Assembleia, nós construímos, né, condições de chegar, né, no Poder Executivo, justamente como você disse, para ser fiscalizado, mas para fazer, né, para executar. Agora é diferente.
Eu tenho certeza de que o projeto que o governador Paulo Câmara tem para nós, sem dúvida nenhuma, é o de ajudar Pernambuco a continuar avançando. Como é que fica a situação do PSB após o senhor sair do páreo? Na verdade, a pergunta é, além do PSB, obviamente, as candidaturas de oposição ao prefeito Miguel Coelho. Eu sempre defendi múltiplas candidaturas, Finfa. Isso aí, para mim, estava muito bem desenhado, que para provocar o segundo turno, Petrolina precisava de várias candidaturas de oposição. Diferente de cidades onde ainda não há segundo turno, em que a polarização ela se dá de forma natural entre prefeito e opositor, geralmente reunido em uma ou até duas candidaturas no máximo de oposição, Petrolina precisava de várias. Petrolina precisa da candidatura de Júlio Lócio, hoje filiado ao PSD. Petrolina precisa da candidatura de Odaci Amorim, dentro do PT. Petrolina precisa da candidatura de Gabriel Menezes, pelo PSL. Petrolina precisa da candidatura de Dr. Marcos, pelo PSOL. E isso é o que vai garantir um bom debate. Lá tem televisão, ou seja, a discussão ela se dá especialmente nessa época de pandemia, em que é proibido a realização de encontros presenciais, né, para evitar aglomeração, para evitar a disseminação dessa doença, do vírus. É proibido você fazer eventos de palanque, é proibido fazer comício, tudo isso respeitando as normas de segurança sanitária. Então, o debate vai se dar na televisão, vai se dar nas redes sociais, e é fundamental que esses atores da oposição, eles mostrem as suas propostas para os petrolinenses. E aí, no nosso projeto inicial, a candidatura do PSB era imprescindível, né? Justamente o partido vivendo o seu melhor momento e tendo sido peça fundamental na construção dessa Petrolina que existe hoje, já que apresentamos candidatura no ano de 2000, 2004, 2008, do deputado federal Gonzaga Patriota, que é o nosso presidente municipal do PSB. Apresentamos a candidatura de Fernando Filho em 2012 e de Miguel Coelho em 2016, que foi vitoriosa, né? Comprovando assim a disposição do PSB em contribuir com os destinos dos petrolinenses. E agora, essas candidaturas elas se fazem necessárias para que a gente possa levar a discussão para o segundo turno, e aí sim, numa eleição polarizada, em que o prefeito Miguel Coelho não consegue transformar a avaliação de governo em voto, né? Não consegue transformar a avaliação em intenção de voto, nós temos um desafio que é levar o PSB para compor com alguma candidatura já colocada, ou ainda apoiar uma candidatura que possa surgir, como, por exemplo, a do Podemos, né? O presidente municipal do Podemos em Petrolina, o Sargento Quirino, vereador por 12 anos, líder desse grupo formado por 35 candidatos a vereadores, ele pode ser o nome a receber o apoio, da mesma forma que o ex-prefeito Júlio Lócio vem buscando o entendimento com o governador Paulo Câmara. Fiz questão de colocá-lo, né, junto, lado a lado do governador no último sábado, justamente para que pudesse iniciar essas tratativas que passam, evidentemente, pela anuência do presidente estadual do PSD, o deputado federal André de Paula, e o próprio Odaci Amorim, que já vinha buscando a sinalização do PSB para apoiar sua candidatura. Acho difícil, porque na hora em que o PT do Recife anuncia a candidatura de Marília Arraes na capital pernambucana, o PSB fica desobrigado, então, a apoiar a candidatura do PT. Em sendo assim, eu tenho certeza de que a avaliação desse cenário está muito bem desenhada na cabeça do governador Paulo Câmara, e certamente eu e o deputado Gonzaga Patriota, nós teremos aí uma influência grande sobre para onde levaremos o PSB. Né? O que é certo, Finfa, é que essa parceria que nós fizemos com o Podemos, isso vai permitir que andemos juntos em Petrolina. Né?
Acho que foi uma movimentação de fortalecimento da oposição, né, considerando espaços na Câmara de Vereadores, que já conta com um vereador de mandato, Elismar Gonçalves, e outros 34, né, candidatos. Então, isso repercute numa possibilidade enorme do Podemos fazer uma bancada grande de vereadores em Petrolina, alinhada com os objetivos e interesses do PSB na cidade. É coisa ruim, é muito ruim, que eu sei, o opositor avaliar a gestão do seu adversário. Mas, rapidamente, a sua avaliação da gestão de Miguel Coelho. Resumida, asfalto no centro da cidade, a construção de rotatórias, isso mesmo, rotatórias de giradouros, né? E que não conversa com a real necessidade da cidade de Petrolina. O prefeito foi responsável pelo fechamento de 100 unidades do Nova Semente, impedindo que as mães colocassem seus filhos em unidades de recreação e educação, possibilitando assim que fossem ao mercado de trabalho. Essas crianças que tinham direito a 3 refeições diárias, assistência social, hoje estão em casa, impedidas as mães e os pais de saírem para trabalhar, contribuindo com o desemprego, com a desocupação, diminuindo a capacidade de renda das famílias petrolinenses. Foi um governo que nada fez nesse momento de pandemia em favor da população, em especial dos autônomos, que hoje não têm renda mensal para se sustentarem. Pelo contrário, a prefeitura, por falta de planejamento, foi incapaz de reproduzir um plano de segurança sanitária e, por falta de liderança, abriu muito cedo o comércio e hoje o que temos lá são mais de 2.000 casos confirmados, mais de 50 óbitos e o prefeito tendo que decretar o lockdown na contramão de tudo que está acontecendo nas outras regiões, né? Enquanto Recife, a região metropolitana e parte do Agreste abrem, flexibilizam algumas atividades, Petrolina está se fechando para conter o crescimento dessa doença. Enquanto isso, o prefeito está lá fazendo asfalto, está lá fazendo rotatória, isso completamente desconectado do que precisa a população. Não houve, por parte da prefeitura, a criação de nenhum programa de transferência de renda que pudesse garantir a esses trabalhadores autônomos, né, a capacidade de se sustentarem, ou seja, dependeu exclusivamente do Corona Voucher, o auxílio emergencial do governo federal, que foi um alívio, diga-se de passagem, foi a redenção, porque o Nordeste ia se acabar, né? E permitindo assim que tivesse, no mínimo, a dignidade do alimento em sua mesa. E o que aconteceu, Finfa, é que enquanto a Prefeitura do Recife, por exemplo, anuncia o programa Chegando Junto, criando oportunidade de emprego para a comunidade, fazendo a obra, participando, né, das ações, enquanto o governo do estado lançava o 13º do Bolsa Família, né, outro programa importantíssimo, a gente tinha em Petrolina ali as famílias sofrendo horrores com a falta de apoio, de sinalização e de ajuda do governo municipal. Então, eu só posso avaliar que foi uma gestão que trabalhou para poucos afortunados, pessoas que já têm uma melhor condição de vida, que moram no centro da cidade e que têm presença numa classe social melhor, ou seja, tinham mais condições de enfrentar a pandemia, enquanto aqueles que vivem na periferia, na área irrigada e na área de sequeiro, esses não tiveram acesso a nada, a nenhuma política pública. Fica o exercício para que a gente possa levar isso ao debate, mostrando que o custo para asfaltar as ruas de Petrolina foi muito caro para os petrolinenses. Veio em forma do apoio da reforma trabalhista, veio em forma do apoio da reforma previdenciária, né? O esvaziamento, né, dos órgãos públicos, a
a economia sendo conduzida por políticas desastrosas, e o que a gente vê realmente é um trabalho que está desconectado com a realidade dos petrolinenses. Exatamente por isso que não posso concordar e me coloco à disposição para apresentar, né, um caminho diferente. Os elogios aqui são enormes ao senhor aqui, mas nos comentários aqui. E eu queria que o senhor aqui no Pajeú, o senhor dos 17 municípios, Lucas foi votado em todos os 17. O senhor obteve 5.585 votos. Foi majoritário na cidade de Carnaíba. Então, esse trabalho que o senhor, esses votos que o senhor obteve em 2018, o senhor já, nesse 1 ano e 7 meses desse segundo mandato, já apresentou emendas e para os municípios que o senhor foi votado? Porque nesse caso, só um minuto, nesse caso, o Pajeú vai perder, por exemplo, Carnaíba vai perder o majoritário, porque ele vai agora, não vai legislar, ele vai executar, é isso? Olha, Finfa, eu penso sobre outra ótica. O que é que acontece? Então, A minha saída na Assembleia não impede que eu continue fazendo o trabalho de articulação para garantir essas ações e obras por parte do governo do Estado na cidade de Carnaíba, em Tuparetama, onde também o presidente da Câmara, Danilo, e os vereadores Plécio, Orlando e Vandinha me ajudaram muito a alcançar aqueles 63 mil votos que você destacou no início da nossa conversa, bem como todos os votos que foram apurados nas urnas, em Gazeira, né, todos os 17. A gente ia passar aqui, né, perder a oportunidade de falar sobre as emendas, mas tem um exercício muito grande que é o de articulação. Tá? Isso está muito bem definido na minha cabeça, que a presença, né, na mesa, junto com o governador Paulo Câmara, discutindo as ações e os investimentos em todo o Pernambuco, isso passa por um trabalho que está conectado diretamente com a Secretaria de Trabalho, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Políticas para a Juventude. Então, Finfa, eu vou mudar o endereço de despacho. Eu vou continuar sendo o mesmo Lucas combativo, né, presente, colocando emendas parlamentares, como aqui recentemente o prefeito Anchieta Patriota comemorou na área da saúde. Já mandamos emenda para o hospital de Carnaíba, já mandamos emenda para aquisição de ambulância, já mandamos emenda para aquisição de kits de irrigação, que já estão chegando. Hoje mesmo recebi uma ligação do secretário executivo de infraestrutura, o Tarcísio, falando sobre a nossa emenda para essa finalidade, promovendo, como disse, uma das bandeiras de maior importância, que é a oportunidade para a irrigação, né, melhorando a qualidade de vida de quem tem a agricultura como vocação, como vontade de trabalhar. Temos água, temos terra, temos gente disposta, a gente precisa agora só do instrumento. E o instrumento vai chegar. Em Tuparetama, uma grande obra, talvez a maior obra de infraestrutura hídrica aí na região do Pajeú, realizada pelo IPA, que é o sistema de simplificado de abastecimento lá do Cantinho, uma comunidade que tem 100 famílias, que na hora em que a gente instalar o poço, vai permitir água nas torneiras dessas famílias, dignidade, água do consumo humano, tá? Da higiene pessoal, da cozinha doméstica, não é a água da produção agrícola. Essa a gente vai buscar em outras ações, levando, por exemplo, dessalinizadores para a região. Né? A expectativa que essas famílias têm na perfuração de um poço, de encontrar água, mas receber a notícia de que é imprópria para o consumo, isso é devastador. Né? Pior do que não ter água é ter água imprópria para uso. E aí os dessalinizadores chegam com essa opção de
melhorar, né, a qualidade da água, permitindo a utilidade dentro de suas residências e aí promovendo vida na vida das pessoas, como gostava de dizer o ex-governador Eduardo Campos. E assim será por todo Pernambuco. Afinal de contas, agora, como secretário, não posso olhar só para onde sou votado, né? Agora eu tenho que olhar de ponta a ponta, do cais ao sertão, do sertão ao cais. 184 municípios. 184 municípios, é isso. Mais o distrito de Fernando de Noronha, onde tem ação, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E como tem, né? Verdade. E como tem, né? É verdade. Pois é, deputado, eu queria lhe agradecer, dizer que estou grato. Acho que nós realizamos um bom debate. O senhor, com sua inteligência aí, sua capacidade política e intelectual, eu estou muito grato. E queria que o senhor deixasse aí as considerações finais. Olha, Finfa, eu quero agradecer. Talvez essa tenha sido a última entrevista que eu tenha te dado como deputado, tá? Porque, como você falou, na próxima semana eu já estarei na condição de secretário de Estado. Quero aqui falar sobre o meu trabalho como deputado, porque exatamente foi o que me credenciou a ocupar, primeiro, ter a confiança do governador Paulo Câmara e, a partir de segunda, ocupar um cargo de extrema confiança. Só são 23 em Pernambuco e estar entre esse grupo, para mim, além de dignificar o trabalho realizado até agora, é motivo de muita honra, né? Servir ao Estado como secretário, isso é objeto de desejo, de projeção, né? De muita gente que trabalha na política, seja a política de eleição ou seja na política de articulação, né? Então, fico muito feliz, né, de ter esse convite que encarei como convocação do governador Paulo Câmara, de contribuir com o Estado de Pernambuco, de poder colocar a energia que me é peculiar da própria juventude, né? Da pouca idade, da disposição de ser sonhador, de querer sempre mais, e a gente poder fortalecer políticas públicas como o ProUP, de poder expandir o campus da UPE. Está aqui o povo de Surubim esperando um campus da UPE naquela região. Acho que é hora da gente discutir isso, né? Ampliação de cursos, o acesso dos universitários, a gente permitir investimentos na área de tecnologia, de inovação, conectar as pessoas com sinal de internet, de telefonia móvel, permitir que o cabo de fibra ótica ele chegue nos mais longe rincões do nosso estado, conectando as pessoas, tirando elas das trevas, incluindo socialmente. E isso tudo vai ser objeto, né, de nosso trabalho, vai ser objeto de perseguição do nosso dia a dia frente à secretaria. Vamos montar um trabalho voltado para dar continuidade a tudo aquilo que tem dado certo, ampliando o diálogo com as entidades, com a FACEP de pesquisa, né, com o ITEP, com a empresa de comunicação de Pernambuco, a TV Pernambuco, com as universidades, fortalecendo a UPE, mas conversando também com a Federal, com a Univasf, com a Federal Rural, as instituições particulares, o Porto Digital, né, a forma que a gente tem de promover os avanços dos centros tecnológicos, né, promover o ensino tecnológico para a gente ter mais condições. Então, tudo isso que eu já fazia como deputado estadual, agora vai se intensificar ainda mais. Não esperem menos do que o meu melhor, né? Foi assim que eu aprendi em casa com meu pai, Ranilson Ramos, quando foi secretário de Agricultura, e me perguntou certa vez quantos quilômetros eu tinha rodado no ano. E ele, né, me brincava, evidentemente, comparando com o que ele rodou. Meu pai rodava 300 mil quilômetros por ano, Finfa, andando o Pernambuco inteiro. E foi assim que, identificando os problemas, ele pôde construir soluções, as parcerias necessárias. Vai ser fundamental a parceria com a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vou buscar os 25 deputados federais, os 3 senadores, para garantir recursos de emenda. Vou buscar convênios, mostrar ao astronauta, ministro de Ciência e Tecnologia, que investir em Pernambuco significa
ter um retorno imediato desse investimento, porque a gente vai fazer Pernambuco, que já é um estado protagonista na discussão da inovação tecnológica, mas fazer do nosso Pernambuco, que foi sempre de vanguarda, uma referência nacional. É assim, com essa energia, que eu assumo essa missão e certo de que vai ser do lado do povo que a gente vai construir as soluções. Deputado, eu desejo boa sorte, senhor. Eu fico grato mais uma vez por nós termos realizado essa live. E conta aqui comigo aqui no que puder. O senhor já sabe, né? Eu agradeço, Finfa. Você sempre atencioso, nos dando com credibilidade levar informação, não só para o Pajeú, que lhe acompanha, que lhe segue e que tanto lhe admira, assim como eu, mas Pernambuco inteiro, né? Esse canal de comunicação digital permite a gente alcançar todos. E isso tem sido uma marca, né? A responsabilidade com que você vem conduzindo o seu trabalho, a cobertura jornalística, né? São essenciais esse compromisso e essa dedicação que você trata o seu trabalho, conectando as pessoas, incluindo as pessoas na realidade de Pernambuco e do Brasil. Eu que tenho que lhe agradecer pelo convite, conversar com seus seguidores, tanta gente aqui que eu queria mandar um abraço, né? Tem gente de todas as regiões de Pernambuco, de Petrolina, né? De Surubim, de Gravatá, do Recife, tem gente até de São Paulo, tem gente do Araripe. Enfim, se a gente pudesse aqui mandar um abraço para todos, nominalmente, eu queria fazê-lo em seu nome. Tá bom, muito obrigado, viu? Boa noite, senhor. Boa sorte, Deus lhe ilumine. A nós todos, Deus proteja a todos. Um abraço, Lucas. Um abraço.